Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha. Não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Louvado seja Deus, confie em Deus, descanse em Deus. Nosso Deus, Ele é lindo, irmãos. Lindo, maravilhoso. Quem pegou essa live do início, ouviu a abertura através do pastor Porto Júnior. Eu não falei com o pastor Porto, eu não falei nada sobre o que viria ministrar nessa noite. Mas eu vejo que até nisso, Deus tem seus propósitos e Ele confirma a palavra a ser anunciada. Confirma a palavra a ser propagada. E eu queria trazer exatamente aquilo que o pastor nos presenteou no início desse momento tão especial. Sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. E por que a gente deve sempre estar focando a respeito de oração, a respeito de palavra, a respeito de evangelização? Porque, como eu já disse anteriormente, alguns momentos, algumas lives atrás, o mal, ele não precisa ser propagado. Ele nasce, a erva daninha nasce de uma maneira absurda e rápido. Você não precisa plantar, mas você precisa todo dia, todo momento, estar alimentando a sua mente, alimentando a sua vida, com sementes de transformação, com sementes de vida, com a palavra de Deus. Eu queria trazer um texto que está escrito no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 13. Marcos não foi apóstolo, não foi discípulo de Jesus, mas foi alguém tão apaixonado pelo Senhor, que procurou fazer uma síntese de tudo aquilo que tinha acontecido, de tudo que passaram para ele, e acabou fazendo o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos. No capítulo 13, o primeiro evangelho escrito, perdão, né? Primeiro nós temos Mateus, mas o primeiro escrito foi Marcos.
capítulo 13, no versículo 31, ele diz algo que é de suma importância para mim, para você, para cada um de nós. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deixa eu repetir isso. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E eu quero começar esse momento dizendo e afirmando que a palavra de Deus, ela é excelência. A palavra de Deus é excelência na nossa vida. O vocábulo excelência expressa aquilo que está acima, em primeiro lugar, o que tem a primazia, o que a tudo supera. Essa é a palavra de Deus. Ela é excelência. E por isso, é exatamente por isso, que o mundo secular, por completo, sempre se levanta para questionar a palavra de Deus, como fez o diabo, como fez o inimigo em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Sempre acontece isso. Está lá escrito: ora, a serpente era mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi a primeira interrogação que se colocou na Bíblia toda. Foi o inimigo. Foi assim mesmo que Deus disse, tentando trazer dúvida à mente, ao coração de Eva. A palavra pronunciada por Deus, ela tem supremacia sobre toda e qualquer outra palavra. Ele, através da sua palavra, ele formatou, ele formou todas as coisas. Haja luz, hajam as águas sobre a face do abismo, apareça a terra seca. Enfim, todas as coisas foram criadas através do poder da sua palavra. E não há como contestar a palavra de Deus, ainda que queiramos. Não há como contestá-la. E a razão é óbvia. Quem pode proferir palavras com maior sabedoria, quem pode proferir palavras com maior autoridade do que aquele que criou o universo e tudo o que nele se encontra? Eu não vou me demorar, mas eu queria que você pudesse entender o peso da palavra de Deus e a necessidade de nós a estarmos consultando, nos alimentando dela. A Bíblia é a palavra que Deus dirige para os homens. É aquilo que foi revelado e que nos convém saber. Convém que entremos nessa palavra, entremos nessas escrituras, porque delas através delas teremos salvação em Cristo Jesus. Deus tem sempre uma palavra soberana, uma palavra eterna, que não muda, que não murcha. A palavra de Deus é sempre a palavra final, é o veredito, é aquela sentença que foi transitada em julgado, não tem mais como mudar. 1 de Pedro 1, 24 e 25 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, vai embora. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É esta palavra que entre vós foi semeada. A palavra que não muda e não passa jamais. O que procede de Deus, irmãos, é imutável. O que procede de Deus é permanente. O que se origina do homem, não. É efêmero, é mutável, é precário. Mas o que procede de Deus é para sempre. A igreja, o servo do Senhor, você que me acompanha agora, precisa conhecer, precisa viver sobre a instrução
da palavra de Deus. E olha que ela tem instrução para todas as coisas na vida. Deus, ao decidir criar o homem e a mulher, anunciou o fato com a sua própria voz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo se origina da palavra que Deus pronuncia. E após criar o primeiro homem, Ele os abençoou e disse, e falou, e ordenou, e propagou, e direcionou para que pudesse ter uma vida próspera e sadia. Gênesis 1, 26. Isso atesta que Ele busca se comunicar com o ser que Ele criou, sempre falando. Gênesis também declara que ao entardecer Deus descia e vinha conversar com o homem. Que desejo imenso! Ele não respeitava nem a lua de mel. Tinha acabado de criar Eva, mas não respeitava nem a lua de mel. Final de tarde era dele com o homem, estar ali. Deus deseja ter relacionamento, Deus deseja ter pertencimento comigo e com você. Deus nunca deixou de se dirigir aos homens, porque Ele é um Pai afetuoso, que anseia por nos ter como membros da sua família eterna. Você que ainda não conhece Jesus, Jesus está lhe chamando hoje para fazer parte dessa família. A Bíblia diz que a palavra foi feita carne. Está lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, aleluia, e de verdade. Essa palavra veio e se transformou em carne. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo. A palavra veio morar, veio habitar entre os homens. E o Evangelho de João atesta: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aleluia, e o Verbo se fez carne, como nós já lemos. Jesus, Ele é a palavra, é o Logos, é o Verbo de Deus, a palavra de Deus por excelência, aleluia. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. João 3:34. Jesus, Ele é a palavra de Deus, que é amor, mesmo quando profere julgamentos. Quando Deus viu que o homem pecou e perguntou a Adão: onde estás, Senhor? Eu sabia que eras tu que estavas me procurando, mas eu estava nu e me escondi. Quem te mostrou, Adão? Comeste por acaso da árvore que eu te disse que não comerias? E era exatamente isso. E quando Adão confessa, ele já vem com misericórdia, já traça o primeiro modelito, né? A primeira roupa para o homem, para a mulher, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de amor, até quando vem com asperezas ou durezas por causa do nosso pecado. Na Bíblia nós encontramos, de Gênesis a Apocalipse, testemunhos sobre a pessoa e sobre a obra da palavra de Jesus. Essas declarações são os pontos mais altos de toda a palavra que veio de Deus, para que o homem possa conhecer o seu propósito eterno, de ser salvo, aleluia, de servir a Jesus, de servir a Deus e andar nos seus caminhos, e ser feliz, e ter vida abundante. Desde Abel, no Antigo Testamento, até os profetas, nós encontramos homens e mulheres que morrem na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe,
só as viram de longe. Hebreus 11, 13. Eles creram nas palavras proféticas de Deus e compreenderam que elas se realizariam com a vinda do Messias, no caso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao mundo. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim e o amém. Aleluia. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo, e nós precisamos estar atentos a mergulhar nessa palavra. O imutável pedido de Jesus a todos que são seus discípulos é: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. É Jesus que disse. Desde que a palavra permaneça em você, essa é uma das muitas razões pela qual, individualmente e na igreja, coletivamente, nós precisamos amar, conhecer e viver a palavra de Deus, vivenciando essa palavra. Lucas 24, 27 e 40 diz, nesses textos, Jesus ele abre a mente dos discípulos de Emaús em uma reunião, e logo após a ressurreição, e aí ele também deseja abrir as nossas mentes também, para que nós possamos ouvir e crer mais profundamente. Aqueles discípulos diziam: não fervia, não enchiam-se os nossos corações de alegria quando ele falava a palavra? Você quer se encher de alegria? Deixe Deus falar a palavra ao seu coração, à sua vida, à sua mente. Por isso nós precisamos de uma atitude de oração ao estudarmos a palavra de Deus, ao lermos a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus. Não a ouça simplesmente como você ouve qualquer outro orador, em o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai revelar aos que oram toda a riqueza que os textos bíblicos contêm, aos que buscam, aos que desejam realmente ouvir a voz de Deus. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Mas qual então o propósito da palavra de Deus para o crente? E eu preciso terminar nesse momento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, homem e mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra inefável e inerrante do Senhor. 2 de Pedro 1, 3 e 4 está declarado: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Foi Deus quem te chamou, foi Deus pela sua palavra quem te pescou desse mar da vida, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas palavras, promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A palavra de Deus vai fazer com que a natureza divina se instaure e se instale dentro de você, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A palavra de Deus produz vida, e eu quero terminar. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo não são carne, mas são Espírito e vida. Receba essa palavra em o nome do Senhor, mergulhe nessa palavra em o nome do Senhor, esteja se alimentando
dioturnamente desta palavra, em o nome do Senhor, e que Ele nos abençoe. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus.